Olá, ser iluminado! Esse é o primeiro vídeo de uma série especial que eu decidi fazer aqui no canal Inspire o Ser, onde vamos mergulhar numa passagem bíblica que tem tudo a ver com a nossa jornada de expansão da consciência. O momento em que Pedro, o apóstolo Pedro, caminha sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas aqui o nosso olhar será completamente diferente, pois não falaremos apenas dos discípulos em si, das personagens dessa história, mas sim de uma espiritualidade viva que se conecta com a nossa realidade, trazendo as simbologias e tudo o que elas representam nessa passagem. Vamos explorar nesse episódio de 3 vídeos uma lente metafísica e simbólica, como já disse, inspirado nos ensinamentos do Neville Goddard, ou Neville Goddard. E você vai compreender que cada personagem bíblico, cada símbolo ali destacado na história, representa um estado de consciência que habita dentro de nós. E ao longo desses vídeos, você também vai perceber que Pedro representa muito mais que um discípulo, mas ele é a própria imagem da nossa consciência humana no processo de despertar. Tudo nessa passagem é um convite profundo à nossa expansão de consciência. Eu te convido a assistir cada vídeo dessa série com muita presença, porque juntos eles formam uma jornada completa que com certeza você vai se identificar. Essa é a primeira aula, onde você vai aprender sobre a jornada da alma e Pedro como personagem que representa a nossa consciência nesse processo de despertar. Para começar, eu vou contar para você e narrar brevemente. Esta cena está registrada nos evangelhos. A cena conta que Jesus havia alimentado uma grande multidão e após ele ter feito isso, ele se separou para orar sozinho, enquanto que os seus discípulos atravessaram o mar de barco para outra margem. Ao entardecer, Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E quando os discípulos viram aquela cena, ficaram assombrados, assustados e pensaram que se tratava até de um fantasma. E Pedro foi o único discípulo que pediu para que ele fosse até Jesus, até o encontro de Jesus, andando sobre as águas como forma de confirmar se era o próprio Jesus mesmo que estava ali. Ele consegue sair do barco e talvez dar alguns passos sobre as águas, mas à medida que ele foi sentindo o vento, que ele foi sentindo todo aquele mar agitado, ele se assustou, teve medo e começou a afundar. Então Jesus o salva, o sustém e repreende ele, dizendo que ele foi um homem de pouca fé, pergunta por que ele duvidou. Uma contextualização rápida para que você entenda de qual cena e de qual fato bíblico nós estamos falando. Primeiro é preciso que aqui você aprenda a enxergar a Bíblia simbolicamente, sair um pouco da interpretação literal, porque os vários textos que existem na Bíblia, os muitos outros textos que a gente lê, os livros que nós lemos, eles têm várias camadas de conhecimento, de interpretação, muitas camadas de informações para nós aprendermos com elas. Então, quando você, ao ler um texto, seja ele qual for, você se apega muito somente às palavras e ao significado literal delas, você acaba perdendo muito da simbologia que pode existir ali naquele texto, naquela obra. Por isso que é importante a gente, ao se deparar com uma obra, principalmente a Bíblia, que é carregada de simbolismos, que a gente abre espaço para reconhecer os símbolos que estão ali, as metáforas. Hoje vamos compreender quem é Pedro dentro de nós, o aspecto humano que está sendo chamado para o despertar da consciência. No contexto dessa história, Pedro é a personagem que decide sair do barco e pede para ir em direção a Jesus. Jesus aqui sendo representado como a consciência crística, o ser elevado, o eu superior, e Pedro que deseja ir em direção a essa consciência superior. Pedro representa muito de nós quando estamos no processo de início do despertar e queremos ir em busca de uma realidade superior que descobrimos que existe.
Ele aqui representa uma fé inicial, um impulso para o despertar, ainda instável, mas já decidido. É o momento em que você ouve o chamado para sair da zona de conforto, mudar o paradigma e buscar o invisível, o não material. O barco aqui representa o nosso conforto, a nossa zona de conforto, nosso ego, a nossa sensação de segurança. E esse convite a sair do barco é para ir em direção à nossa essência. Por isso, caminhar sobre as águas aqui é o início da sua jornada, rumo à expansão e à iluminação espiritual, que mesmo com toda a coragem, você ainda afunda nos medos. Então, sair do barco aqui representa sair dessa zona de conforto, que é quando nós começamos a aprender que existe algo a mais, que existe uma outra realidade completamente diferente de tudo aquilo que nós aprendemos, de todas as crenças que nós fomos acumulando ao longo da nossa vida. Mas não significa que sair do barco para ir em direção à nossa expansão de consciência, a nossa centelha divina representada por Jesus aqui, não significa que nessa jornada de sair do barco, você não vai ter que enfrentar as intempéries, os desafios desse caminho como Pedro enfrentou. Não significa que os ventos e que o mar agitado não vão nos causar espanto, não vão nos assustar, e que em alguns momentos vamos sim afundar nas nossas próprias emoções. Porque aqui o mar simboliza o mar das emoções que nós tanto temos que lidar durante esse caminho. As emoções que nos confundem, que nos geram medo, que nos tiram às vezes do foco e do alvo, de como de fato a realidade é. Aliás, as emoções que tanto nos prendem aqui na matéria, que nos fazem pensar que somos apenas feitos de matéria, que tudo se resume ao mundo físico e que não há nada além disso. Durante esse percurso que Pedro faz, ele consegue dar os primeiros passos, mas logo em seguida ele afunda, o que é natural no início da nossa jornada. É natural que às vezes o ego assuma o controle, é natural que às vezes sentimentos de baixa vibração ainda consigam nos paralisar e nos absorver. E aqui é importante observar também que Jesus, como representante ali, como centelha divina, como o nosso local de jornada, de chegada, digamos assim, ele consegue caminhar sobre as águas sem afundar, porque representa uma consciência elevada que consegue andar por cima das próprias emoções, que consegue estar sobre as emoções, que já é sobre-humano, passou de humano para sobre-humano, por isso é elevado, por isso expandiu. Então perceba que a jornada de expansão da consciência não é sobre mágica, é sobre sair da zona de conforto, dar passos em direção à sua centelha divina. Isso significa soltar o ego, mas não é imediato, é passo a passo. Se você falhar um dia, tudo bem. Se as suas emoções ainda te absorvem, não é motivo para você desistir, porque é uma jornada, é um processo. E no início, as suas pernas podem falhar na caminhada, porque você está fazendo algo que você nunca fez. Então, as suas pernas precisam se fortalecer e para isso é preciso treinar e praticar e continuar. Andar sobre as águas aqui é superar o ego, a matéria e fluir na essência. Somente a essência, somente o eu sou consegue ser tão leve a ponto de não pesar sobre as águas, a ponto de não se sentir absorvido pelas emoções e por tudo mais à sua volta. Comenta aqui embaixo se você se identificou com essa história, com esse personagem, essa cena. E no próximo vídeo nós vamos aprofundar mais na simbologia das águas, do mar e dos ventos que também estão presentes nessa passagem, nesse trecho bíblico. E você vai aprender como lidar com as suas emoções, com os seus medos, dentro desse processo de expansão da consciência. Porque expansão da consciência também não é sobre você reprimir o que você sente. Afinal, as nossas emoções são grandes aliadas nesse processo. Nós soubermos como usá-las a nosso favor. Mas se não soubermos como utilizá-las a nosso favor, sim, elas podem nos afundar, como fez com Pedro.
Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você está me vendo pela primeira vez. Te espero no próximo vídeo e seja feliz!